pessoas que acreditam que o nosso pensamento pode influenciar o futuro. Há muitas outras que acham que não existe nenhuma relação entre uma coisa e outra. Não há nenhuma relação entre aquilo que pensamos, que são apenas coisas que acontecem na nossa cabeça, e aquilo que acontece no mundo real, no mundo material. Mas todos nós temos por experiência que muitas vezes, pelo menos isso nós temos que admitir, há uma aparente relação entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós visualizamos, com aquilo que de facto acaba por acontecer nas nossas vidas. E há muitos estudos científicos que têm vindo a ser feitos para tentar perceber se de facto há alguma relação entre o pensamento e os resultados. Muitos estudos têm vindo a ser feitos. Há um que eu me lembro que foi feito há pouco tempo, talvez tenha sido o mais completo de todos, que reuniu um grupo grande de pessoas e essas pessoas foram entrevistadas e foram observadas por psicólogos, por psiquiatras, por médicos de várias especialidades. Enfim, alguns rigores que têm que ser cumpridos para se fazer um estudo científico e para que os resultados sejam válidos. E houve um grupo de pessoas que foi diagnosticada, entre aspas, ou foi perfilada como sendo otimista, e outro grupo de pessoas que era o grupo das pessoas pessimistas. Assim, sumarizadamente, o que é uma pessoa, que características é que uma pessoa tem que ter para ser considerada otimista? É uma pessoa que acredita, sinceramente, ou seja, estamos a falar de crenças, é uma coisa que está enraizada no seu sistema de crenças, acredita que o futuro vai ser bom, vai trazer coisas boas, que o resultado das suas ações trará benefícios. E as crenças, são muito diferentes daquilo que nós desejamos. Porque desejar coisas boas no futuro, toda a gente deseja. Mas o otimista é aquele que acredita, de facto. Isso também depois tem uma alteração, traz muitas diferenças em relação ao seu comportamento. O comportamento de uma pessoa otimista é diferente do comportamento de uma pessoa pessimista. As pessoas pessimistas são aquelas que acreditam, mais uma vez está no seu sistema de crenças, que os resultados das suas ações não trarão grandes coisas e que no futuro o futuro vai ser negro e o futuro trará mais coisas más. Claro que sabe-se que a diferença entre uma pessoa, entre um grupo de pessoas e outros, entre os pessimistas e os otimistas, é as experiências acumuladas que têm no passado. Pessoas que passam por sistemáticas experiências más, a mente acaba por acreditar que o mais provável de acontecer no futuro será mais uma experiência má, enquanto que as pessoas que têm normalmente experiências boas foram sujeitas a uma sequência, a uma repetição de experiências boas, a mente acaba por esperar que o mais provável de acontecer é mais experiências boas. Ou seja, estamos aqui a ver mais uma vez a influência do passado, das experiências do passado, naquilo que as pessoas esperam para o futuro. E então a questão é se aquilo que nós esperamos para o futuro, aquilo que nós achamos que é o mais expectável para o futuro, por causa das nossas memórias passadas, tem ou não tem influência naquilo que vem de facto, na realidade, a acontecer no futuro. Então, neste estudo, eles acompanharam a vida destas pessoas, deste grupo de pessoas, durante alguns anos, para perceber se de facto as expectativas, as crenças, os padrões de pensamento de cada grupo têm influência na sua vida. E verificaram que de facto há uma diferença enorme. O grupo das pessoas otimistas é um grupo onde há uma menor incidência de doenças, ou seja, as pessoas otimistas têm uma melhor saúde, vão menos vezes ao médico, consomem menos fármacos, faltam menos vezes ao emprego. O grupo das pessoas otimistas tem melhores empregos, são mais bem-sucedidos também na área do trabalho. As pessoas otimistas, para além de terem uma melhor saúde e serem mais bem-sucedidas no trabalho, são também pessoas que têm mais sorte. E isto é uma coisa muito estranha, nós não estamos à espera de ver esta palavra sorte num relatório científico, nas conclusões do relatório científico, mas de facto é a palavra que surge. Ou seja, melhor saúde, melhor trabalho, melhores relações, mais equilibradas, são pessoas que estão na sociedade de forma mais equilibrada e mais integradas e têm mais sorte. O que é isto de sorte? De facto, eles perceberam que as pessoas que são otimistas, o grupo das pessoas otimistas, foi datado, foram enumeradas uma certa quantidade de coisas que aconteceram a essas pessoas
coisas benéficas que não dependiam das suas ações. Portanto, a sorte são coisas que acontecem que, à luz daquilo que nós podemos acompanhar, daquilo que nós podemos ver, não encontramos nenhuma relação entre as ações da pessoa e aquilo que aconteceu. São coisas benéficas que acontecem que não dependem do seu controle, do controle da pessoa, não dependem das suas ações, dependem das escolhas de outras pessoas, depende de uma série de coincidências, depende de coisas completamente aleatórias, ou que se acredita que são aleatórias. Enquanto que as pessoas do grupo dos pessimistas tinham mais doenças, as pessoas pessimistas têm mais doenças, têm menor sucesso na sua vida profissional, têm relações mais complexas, mais conflituosas e menos equilibradas e têm mais azar. Ou seja, isto foi uma coisa medida de forma objetiva, não tem só a ver com o relato das pessoas ou com a subjetividade das pessoas. Claro que se sabe que uma pessoa otimista vai selecionar as coisas boas que lhe acontecem e vai relatar que a vida está cheia, está preenchida de coisas boas, enquanto que a pessoa pessimista, a mente de uma pessoa pessimista tem a tendência para selecionar só as coisas más que lhe acontecem e então ter essa percepção de uma sequência de coisas más. Mas não é só isso, nós não estamos a contar só com aquilo que as pessoas relatam. Num estudo científico há de facto um registro de uma série de acontecimentos que vão sendo observados, as vidas das pessoas são acompanhadas e verificou-se que, de facto, o grupo das pessoas pessimistas foi vítima de certas coisas más que lhes aconteceram, seja acidentes, seja aquilo que for, que foram coisas que não dependiam das suas ações, não são consequência direta do seu empenho ou dos seus erros. São coincidências negativas, são coisas aleatórias que acontecem, são coisas que dependem das escolhas dos outros. Uma série de... Parece que é quando aquilo que as pessoas que são pessimistas dizem que o mundo inteiro está a conspirar contra elas. Parece que há uma cadeia de eventos que acontecem, que estão fora do seu controle, que lhes trazem experiências negativas. Como é que isto acontece, então? Como eu disse ainda agora, claro que a ciência não tem forma de encontrar a relação entre uma coisa e outra. Mas o facto é que existe de forma medida, numérica, científica, sem margem para dúvidas, aquilo que as pessoas pensam tem uma enorme influência naquilo que lhes acontece, mesmo ao nível daquilo que não é dependente das suas ações diretas, não depende do seu comportamento. As pessoas otimistas atraem coisas positivas, acontecem coisas que nós acabamos por dizer que têm mais sorte, e as pessoas pessimistas têm mais azar. E que conclusão é que nós podemos tirar disto? Bom, nós depois de saber isto, depois de sabermos que as nossas crenças em relação àquilo que é mais expectável para o futuro determinam aquilo que de facto nos acontece, é muito importante nós começarmos a ter cuidado sobre aquilo que nós acreditamos em relação ao futuro. Aquilo que nós acreditamos em relação ao futuro, como eu disse há pouco, depende das experiências mais frequentes do nosso passado. São memórias, portanto, são coisas que existem ao nível da nossa mente. E tudo aquilo que existe ao nível da nossa mente pode ser alterado, pode ser transformado. Então, se nós sabemos isto, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos manter vítimas das nossas experiências do passado e das memórias que emergem de forma reflexa e que nos fazem acreditar que o futuro é mau e então vamos de facto materializar um futuro mau, enquanto que as pessoas que visualizam, acreditam de facto, não é desejar, é acreditam de facto que o futuro traz coisas boas, vão viver as coisas boas, vamos ficar vítimas deste nosso sistema. Claro que as pessoas que são vítimas das coisas boas, a palavra vítima não se aplica. Mas temos uma outra alternativa, que é nós sermos capazes de cessar esses reflexos das memórias do passado, que nos fazem acreditar que o futuro só pode trazer uma repetição do passado, e é isto que a nossa mente tem tendência para nos fazer acreditar. A mente não tem consciência própria, não tem inteligência própria. A mente é puramente um repetidor. É aquilo que aconteceu, é aquilo que projeta para o futuro. E então, se nós conseguirmos cessar com este funcionamento que na realidade algumas vezes pode fazer sentido, é normal nós conseguimos entender que uma pessoa que vive num ambiente muito violento, ela tem necessidade de se adaptar e estar alerta para as coisas violentas que possam acontecer. Mas o que acontece depois é que as pessoas que, quando mudam de meio ambiente,
uma pessoa está num ambiente de grande stress e de grande violência e depois sai desse ambiente. É o que acontece com as pessoas que estão num ambiente de guerra e depois vêm para um ambiente de paz, regressam a casa e sofrem daquilo que é chamado de stress pós-traumático, ou seja, não conseguem adaptar-se ao novo meio ambiente. O estado de hiperalerta, de estar à espera de que qualquer coisa violenta possa acontecer, era um estado de adaptação ao meio ambiente antigo e fazia sentido. Isto ajuda a pessoa a ter maiores probabilidades de sobreviver naquele ambiente. Mas quando vem para um ambiente diferente, é muito importante a pessoa adaptar-se ao novo meio ambiente, que é um ambiente de paz, é um ambiente onde a socialização é importante, onde as relações são importantes, onde uma série de coisas que são agora importantes, onde o estado de paz, o estado de harmonia, o estado de consciência mais alargada são importantes. Então, se nós não conseguimos fazer esta transição e esta adaptação ao mundo real em que nós vivemos, vamos viver de forma completamente alienada da realidade e todas as nossas reações vão ser desadequadas. E todos nós já nos demos conta de, por vezes, termos reações que são reações emocionais, comportamentos que são completamente desajustados da realidade, daquilo que está a acontecer de facto. Então nós devemos desenvolver a capacidade consciente de selecionar quais as memórias, quais os pensamentos que devem ser utilizados em cada instante, porque nós devemos avaliar conscientemente o que está a acontecer a cada momento, a cada instante, para podermos então escolher conscientemente a resposta a dar, as memórias a usar, o raciocínio a ter, que é ajustado, adequado ao que está a acontecer, e não vivermos sempre por reflexo. Então, as pessoas vítimas do seu passado podem ter a tendência para visualizar um futuro negativo e é esse futuro que de facto vão viver, queria dizer. Por isso, como certamente me ouviram repetir várias vezes, só há uma maneira de nós sermos capazes de parar com estas expectativas negativas em relação ao futuro, com as preocupações, com toda a ansiedade que podemos estar a viver porque temos medo do que venha a acontecer no futuro. E isso é através da meditação. A meditação foi uma metodologia criada para isto, para termos domínio sobre a nossa mente, sobre o funcionamento da nossa mente, sobre as memórias às quais recorremos, sobre o nosso comportamento e deixarmos de funcionar apenas por reflexo, se bem que muitas vezes os reflexos podem ser úteis, mas deixarmos de funcionar só por reflexo e passarmos a funcionar cada vez mais de forma consciente. Escolhermos conscientemente o que fazer, o que dizer, o que sentir em cada momento de vida. Portanto, é um facto medido, observável, que aquilo que nós acreditamos, não é aquilo que nós desejamos, como já disse algumas vezes, aquilo que nós acreditamos em relação ao futuro tem muita influência naquilo que será o nosso futuro. Por isso devemos ter acesso a essa parte do nosso inconsciente onde estão as nossas crenças, sermos capazes de limpar aquilo que construiu a crença negativa, que são as tais memórias, a tal repetição de experiências repetidas e frequentes, e sermos capazes de colocar lá as crenças, as expectativas positivas, que são aquelas que fazem sentido. Para isso é importante, como disse, cessar, silenciar a nossa mente, termos domínio sobre a nossa mente e não é estarmos a atirar ainda mais ruído para o ruído que já lá está, fazendo afirmações repetidas ou utilizar determinadas técnicas que eu vejo por aí que só trazem mais barulho para o barulho que já lá está. Em primeiro lugar, silenciar. A meditação ajuda-nos a isso e depois, no silêncio, no espaço limpo, nesse espaço vazio, criativo, a partir de onde todas as coisas são criadas, nessa tela em branco ou nesse terreno fértil que está em nós então colocarmos as sementes que nós queremos que germinem e cresçam no futuro. E era isto que eu queria esclarecer neste vídeo, espero que tenhas gostado. Enfatizo mais uma vez aquilo que nós acreditamos que venha a acontecer no futuro é importante, por isso escolhe o mais rápido possível aprender a ter domínio sobre esses teus aspectos interiores, sobre a tua mente, sobre o teu comportamento, sobre as emoções, e isso faz através da meditação. Espero que tenhas gostado, gosta, partilha este vídeo e pratica a meditação. Obrigado.